Bom dia, boa noite. Estou falando isso porque tem gente com óculos de sol aqui dentro. Amém, irmãos? Vamos começar com oração. Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo seu amor, esteja conosco. Que essa pregação nos anime, Pai eterno. Saiamos daqui expostos, com o coração aberto para o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos purificado, Pai, por meio do sofrimento, por meio, Pai eterno, de muitas vezes uma entrega, Pai, que nós não queremos ter, mas nos esforçamos para isso, Pai. Obrigado, Pai eterno, por ter paciência com cada um de nós e pelo ano que nos espera, Pai eterno. Um ano incrível, Pai, cheio de acontecimentos. Muito obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Esse ano é um ano especial, é um ano que nós vamos ter feriados, como foi falado, feriados com ponte, né? Então muitos estão felizes por causa disso. Tem feriados aí que vai pegar uma ponte do Niterói, assim, né? Enorme assim. É um ano de Copa do Mundo. Sim! Eu até mudei a minha foto do WhatsApp, né? Com motivação da Copa aí. É um ano de conferência. E é um ano de eleições, com muita confusão também. Então, é um ano bem especial. E pensando nisso, vamos falar sobre o time de Jesus Cristo, pensando na Copa, porque eu acho que a Copa é uma das coisas que mais está nos animando para esse ano, né? Em termos de calendário. Eu sei que o feriado também está animando muita gente, mas eu acho que a Copa também traz um ânimo, né? Traz algo especial para nós aqui, né? Porque torcemos para os times e também, principalmente porque a Copa do Mundo nos dá uma abertura para a igreja, para fazermos algo especial em nosso calendário da igreja, amém? E é o que nós temos falado, nos reunido para discutir um pouquinho sobre esse calendário. Está saindo coisas muito interessantes, amém? Nesse calendário, eu sei que vai ser um ano muito especial, além de tudo isso que vai acontecer, por causa das coisas que nós estamos nos propondo a fazer para Deus, amém? Amém. Então, aproveitando dessas situações, para podermos levar para o lado espiritual e fazermos coisas especiais para Deus. O tema de hoje é o time dos sonhos, o Dream Team de Jesus, amém? Ponto número 1. Jesus escolheu muito bem o seu Dream Team, o seu time dos sonhos. Normalmente, antes de começar uma partida, é necessário escolher um time. E existe toda uma discussão, que jogador vai para o time, toda uma discussão para saber se essa convocação foi boa, se não foi boa, se o Neymar vai jogar, se ele não vai jogar, né? Então, principalmente agora que nós estamos num período de entre safra de temporadas, né? Só tem os campeonatos estaduais agora. Então, esses canais esportivos, eles estão discutindo muito as convocações para a seleção e também a compra e venda de jogadores entre os times de futebol. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos transformar tudo isso em uma motivação espiritual, amém? Estou vendo a carinha de alguns de vocês meio preocupados assim. Será que a pregação hoje é sobre Copa do Mundo? Sobre Copa do Mundo, amém? Mas a Copa do Mundo de Jesus, amém? Então, eu sempre ficava muito frustrado quando eu era menor e tinha jogo de futebol na minha rua. Hoje em dia não tem muito isso, né? Jogar futebol na rua. A gente pegava um tijolo, riscava o chão assim, fazia uma área na rua mesmo, e daí quando o carro passava, a gente, carro, aí deu para trás, a gente ia e fazia uma quadrinha na rua. Eu gostava muito de jogar futebol com os amigos, mas eu nunca fui muito bom no futebol. Na verdade, eu tinha muita garra, mas ainda sou descoordenado. Sabe aquela pessoa que corre, vai atrás da bola e acaba não jogando muito bem, assim, você vê que esses caras perderam, descoordenado. Esse era eu, né? Então, eu ficava muito frustrado quando era criança, porque eu era um dos últimos a ser escolhidos. E muitas vezes eu tinha que ir pro gol. Será que vai continuar? Parou aí? Já faz isso aí. E
assim é uma pessoa que é descoordenada, ela vai pro gol, né? E mesmo no gol ele não era muito bom também. Então, mas isso me incentivou então a ir para outro esporte. Eu comecei indo pro basquete, depois do basquete fui pro vôlei, e lá eu gostei mais, porque lá são 6 pessoas lá, 6 pessoas aqui, não tem muito contato físico, né? Cada um joga no seu time e está tudo bem. Mas Jesus escolheu o time dele. E a princípio, usando a nossa lógica humana, era um time de pernetas. Era um time de pessoas que talvez não seriam escolhidos pela lógica. Vamos lá para Lucas 6, versículo 12. Amém? Vamos. Lucas 6, versículo 12. Estão animados, irmãos? Sim. Preach. Acho que eu vou tirar esse paletó aqui que está começando. Vamos, irmão. Obrigado. Lucas 6, versículo 12 fala o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, nós conhecemos muito bem quem é esse, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus chamou homens que aos olhos humanos seriam muito simples. Jesus chamou homens que talvez, se você tivesse uma empresa, você não contrataria essas pessoas. E a gente vê algumas características deles. Vamos para Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Por que eu estou fazendo essa pregação? Porque hoje nós vamos ter a apresentação dos Dream Teams aqui, amém? No Rio de Janeiro, os bate-papos. Então, os times de Jesus, muitos pernetas, mas muito coração para Deus, amém? Tiago 4,13 diz o seguinte, Atos 4,13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, alguns eram pessoas muito simples, sem instrução. Outros eram pessoas que talvez tinham um pouquinho mais de instrução, mas não eram bem quistas, bem queridas das pessoas. Por exemplo, Tiago, João, Simão, Pedro e André eram pescadores. Alguns deles não iam muito bem na pesca, nem naquilo que eles faziam, por isso que Jesus ia lá e fazia milagres. Não? Mateus, quem que era? Era um coletor de impostos. E ninguém gosta de coletores de impostos, não? Ele era odiado por causa disso. Filipe era aquele, não é esse Filipe aqui, tá bom? É o Filipe da Bíblia. Era aquele que era devagar demais. Sabe aquela piada que você conta e a pessoa dá risada só no final, assim, depois de todo mundo, e ela demora para entender uma piada? Então ele disse a Jesus que lhe mostrasse o Pai no final do seu ministério. Imagina só. E Jesus respondeu: há muito tempo você está comigo, você me pergunta ainda isso? Não. Está lá em João 14, versículo 8, né? Fala o seguinte: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, versículo 9 de João 14: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, depois de tanto tempo assim, Filipe ainda estava bem devagar. E o Simão, Zelote? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse Simão? Era o cara que andava armado. Não? É um modo. Nós temos o exemplo de Pedro que andava armado, tanto que ele cortou a orelha de Malco, né? Quando foram prender Jesus. Tem uns caras aqui que andavam armados, né? Imagina só. E esse Simão, ele era um zelote porque ele era partidário de um grupo fundamentalista, radical,
que matava os que pensavam de forma diferente e praticavam atos terroristas. Esses eram os zelotes, se você for a fundo. Que grupo que Jesus tinha nas suas mãos? Isso não anima você? Isso me anima bastante. E tinha Tomé. Quem que era Tomé? Aquele que tinha uma fé fraca. E mesmo assim Jesus o tolerava. Esse era o time de Jesus. Uma missão muito difícil. Se fosse um time para jogar bola na rua, com os amigos, ok. Podia perder, podia ganhar, não importa muito. Mas esse time tinha uma missão muito difícil. Qual que era a missão? Era fazer com que o sonho de Jesus, o sonho de Deus, se concretizasse na face da terra. Fazer com que o mundo recebesse, num futuro bem próximo, o reino de Deus aqui na terra. Fazer com que pessoas se arrependessem. Esse time fez com que o cristianismo se espalhasse. Há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, uma região tão inóspita, não? Que era essa região aqui, porque era uma região bem desértica muitas vezes, numa região entre parênteses, entre aspas, insignificante, e fazer com que esse time, essas pessoas, fizessem o cristianismo surgir e espalhar para todos os povos do mundo, como está chegando hoje em dia. Na sua geração, esses discípulos evangelizaram o mundo conhecido da época deles. Causaram muita confusão, mas salvaram muitas pessoas. Então o que eles tinham de especial? É o que nós vamos ver hoje, amém? Não era o talento que era o mais importante. O mais importante desses homens era outra coisa, que nós vamos ver hoje. E isso vai animar bastante cada um de nós. Deus, Ele poderia ter feito tudo sozinho, poderia ter delegado anjos, exércitos de anjos. Jesus não fez como talvez alguns empresários fizessem hoje, sabe? Chamariam uma empresa de caça-talentos, né? E diria, bem, eu quero salvar o mundo, então escolha para mim, né? Aqueles headhunters, né? Eu quero saber, escolha para mim aí as pessoas mais adequadas. Não, Ele não fez nada disso. Ele pegou homens pecadores, simples, broncos, odiados, mas eles possuíam algo de muito valor. Esse ano 2026 vai ser um ano bem especial em termos de calendário mundial. Amém? Mas vai ser um ano muito especial em termos de calendário do reino de Deus. Eu quero passar algumas coisas que nós teremos esse ano. Eu quero antecipar o Avisael de algumas coisas que nós vamos ter, amém? Ele vai avisar depois algumas coisas. Primeira coisa incrível que nós vamos ter uma vigília no dia 24 de janeiro, amém? Essa vigília especial que vai ser com toda a igreja. Estamos preparando algo especial. Então vamos começar já orando logo no começo. Depois vamos ter uma conferência incrível lá em São Paulo. Amém. Vai ser a conferência onde mais teremos estrangeiros aqui no Brasil, porque teremos muitas pessoas já estão confirmadas que vêm do México. As igrejas têm crescido muito na América Latina. Então a igreja do Peru está enorme, a igreja de Bogotá, da Colômbia, está enorme. Então teremos muitos colombianos, muitos peruanos. Vamos ver milagres acontecendo. E vamos ter batismos, amém? Nossos irmãos chilenos, vamos ter nossos irmãos americanos, porque agora a América Latina, também o sul dos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos fazem parte do nosso setor mundial da América Latina, ainda que não seja uma América Latina, mas muitos deles são latinos que estão lá também, não são descendentes de latinos. Então teremos muitas pessoas. E o que isso significa? Significa que vamos ter mais chances de ter convívios incríveis, mais chances de falarmos coisas do nosso coração e vermos o movimento e nos animarmos ao ver o nosso movimento mundial aqui no Brasil, lá em São Paulo, amém? Fora outras coisas que nós teremos, como atividades do Mercy, etc., vamos ter coisas especiais também. Em abril vamos ter um culto com vôlei.
Depois vamos ter um culto do amigo no melhor parque do Rio de Janeiro, que é a Quinta da Boa Vista. Teremos em maio a nossa feijoada de Mercy, ou almoço de Mercy, né? Estamos vendo ainda. E em junho, o que teremos? Começa a Copa do Mundo. Ótima oportunidade de fazermos cultos muito evangelísticos, também. Cultos de domingo com muitos visitantes. Por quê? São cultos temáticos do parque. Então, vamos ter um culto temático a partir do dia 21 de junho. Esse vai ser por bate-papos no parque. Então, imagina todos os bate-papos no parque, fazendo cultos diferentes. Imagina quantos cultos teremos no parque, vai ser incrível. Depois nós vamos ter no dia 27, culto com todo mundo, no parque também. Em julho, no dia 4, cultos com bate-papo. Dia 12, cultos no parque, tudo com temas de Copa do Mundo. E no dia 18, que vai ser o nosso último dia de Copa do Mundo, teremos um culto no parque com Olimpíadas também. E algo muito especial, eu já falei com essa pessoa vai estar aqui com a gente, que vai ser no dia 26 de julho, nós vamos comemorar aqui, fazer uma grande conferência e comemorar os 10 anos de igreja do Rio de Janeiro. E Caio vai pregar para nós agora. E nesse culto de aniversário teremos também a formatura dos irmãos de ICCM das últimas 2 turmas que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. Então são 8 irmãos, sendo que um deles está lá em Belo Horizonte, né, que é a Amanda. E teremos, provavelmente ela virá aqui também, os diplomas já estão prontos, basta alguém pegar os diplomas lá em São Paulo para trazer para cá, ok? E serão dados no dia 26 de julho, amém? Que vai ser o aniversário. Então nós temos muito para comemorar espiritualmente, muito o que fazer. Deus tem nos dado oportunidades incríveis, mas o Avisael vai avisar a gente, tá bom? De algumas coisas mais próximas também. Irmãos, segundo ponto, Dream Team de Jesus. O que motivava? Essa foi a pergunta do ponto número 1. O que motivou Jesus chamar essas pessoas se elas não eram tão talentosas assim? O que foi? Porque eram pessoas que tinham um compromisso total no coração. O que é ter um compromisso total? Ter um compromisso total é você não colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Ter um compromisso total é você voltar o seu coração completamente e não deixar nada que impeça seu coração de fazer a vontade de Deus. Isso é ter um compromisso total. Não importa quais são as nossas dificuldades, não importa quais são os nossos problemas. Ter compromisso total é fazer a vontade de Deus acima de tudo. É isso que Jesus queria deles. Você vê pessoas tão imaturas, cruas espiritualmente. Jesus repreendeu tantos deles. Jesus conseguiu enxergar Satanás agindo na vida de Pedro e nominando Satanás pelo nome, como se estivesse chamando Pedro de Satanás. Nós vemos muitas situações em que os discípulos não conseguiam curar, não conseguiam ter fé necessária para poder mover espiritualmente sobre alguma coisa. Porém, eles tinham algo que Jesus apreciava, apesar das limitações: o compromisso total. Por isso que ser um discípulo não é estar numa igreja, como nós vemos por aí. Se você vai numa igreja tradicional, você é cristão por frequentar uma igreja e por adotar alguns métodos da igreja. Mas ser um discípulo é muito mais profundo e muito mais radical. Por que eu falo radical? Tem a ver com raiz, profundidade, do que simplesmente fazer parte de uma igreja. O que de especial tem um discípulo? Compromisso total. Por isso nós chamamos discípulos totalmente comprometidos. Daí nós podemos levantar várias questões. O que impede você de ser comprometido completamente hoje? Quais são as coisas, com quais coisas você divide seu coração? Porque podemos estar na igreja aqui.
Eu falo igreja como se fosse o nosso grupo aqui, porque nós já aprendemos sobre igreja, certo? Podemos estar aqui hoje, mas se não tivermos um coração comprometido, não é só porque seu nome está numa estatística ou numa relação de membros da igreja que você vai ser um discípulo. Um discípulo é aquele que, mesmo passando por sofrimentos terríveis, mantém a fé e não se revolta com Deus por causa disso, porque você está comprometido com Deus, mais do que com pessoas. Um discípulo é aquela pessoa que, mesmo ferida, ela segue adiante. Por quê? Porque ela ama a Deus. E é aí que nós mostramos o amor a Deus. Quando nós seguimos adiante, quando existem situações adversas. E existem muitas situações adversas que nós podemos passar. Questões com saúde, questões relacionadas a frustrações na parte sentimental, questões relacionadas à parte financeira. Podemos ter muitas frustrações, mas se eu sou um discípulo de Jesus, eu supero tudo isso ao lado de Deus, sem reclamar e sem me revoltar contra Deus. Esse é o segredo. Por quê? Porque a minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança não está no relacionamento, não está no dinheiro. A minha esperança não está em coisas banais, no emprego, no status, em qual faculdade eu vou fazer. Ainda que tudo isso é importante fazer, ok, mas não mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Olha que interessante, irmãos. O compromisso total chamou a atenção de Jesus para essas pessoas, como nós vimos, não tinham tantos talentos assim para serem escolhidas. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Compromisso. Vamos para João 12, versículo 23. Estamos terminando. Vamos lá, Renato. João 12, 23. Vamos, irmão. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Jesus ele leva o padrão lá para cima. Ele fala assim: odiar sua vida no mundo não é só uma questão de escolha, não é só uma questão, aqui estão as coisas de Deus e aqui estão as coisas seculares que eu tenho que fazer no mundo. Eu tenho que fazer essas coisas porque eu não posso passar fome, porque eu tenho que ter um lar para morar, eu tenho que ter uma cama para dormir. Então eu tenho que fazer essas coisas, mas essas coisas aqui eu tenho que colocar acima de Deus, tenho que colocar acima das outras coisas, porque eu sigo a Deus com todo o meu coração. Não é uma escolha apenas, é ódio. A Bíblia não fala que ódio é ruim. Odiar pessoas é ruim, mas odiar o pecado é bom. Sabia disso? Odiar as coisas do mundo. Se tem alguma coisinha aqui que está me atrapalhando, eu vou ser radical com Deus, para que as coisas de Deus fiquem em primeiro lugar. Se tem uma faculdade, se tem um relacionamento, se tem alguma coisa ligada a materialismo, se tem alguma coisa que eu sofri a vida inteira por causa de alguma coisa relacionada à minha vida, e agora eu tenho que conseguir essa coisa para me sentir importante, porque muitas vezes é isso, uma luta para você se sentir importante. Não sei se você está me entendendo isso. Muitas vezes é isso. Eu fui discriminado, eu fui subjugado, eu tive problemas na minha vida por causa de alguma situação familiar, em termos de aparência, em termos de trabalho, e me menosprezaram muito, então eu tenho que provar, sendo uma pessoa incrível agora, para que as pessoas possam me respeitar. Se nós pensamos assim, não estamos odiando as coisas do mundo. Nós vamos estar odiando as coisas do mundo quando nós falamos assim: não importa o que as pessoas pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de cada um de nós hoje? Não importa o seu estado social, não importa as coisas que você conquistou, porque eu estou numa idade de pensar assim, olhar para trás e falar assim: o que eu conquistei? Assim, quando chega uma pessoa aos 50 anos, assim ela pensa. Temos alguns, como chama? Cinquentões aqui. Tem aqui. Eu vou falar das mulheres, tá? Mas você olha para trás e fala assim: o que eu conquistei financeiramente? O que eu conquistei em termos familiares? Em termos de respeito? Quais são as coisas que eu conquistei na minha vida? E daí eu vou me sentir bem ou não?
Não importa isso. Não importa o que nós conquistamos materialmente, porque tudo vai se perder. Nossa reputação vai se perder. Tudo vai se perder. O que importa é o que eu sou para Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que está difícil ficar aqui nesse calor, mas fiquem comigo aqui, amém? Amém. Vamos. O que você é para Deus? Nós começamos a mostrar que colocamos as coisas de Deus realmente em primeiro lugar, não por opção, mas por odiarmos as coisas do mundo, quando nós estamos animados em fazer a vontade de Deus. É verdade. Quando nós não nos cansamos de evangelizar, mesmo muitas vezes sendo ofendidos no evangelismo. Quando nós vamos manter a fé, mesmo quando estudos bíblicos não vão para frente. Pessoas que estão lá, nós estamos dando toda a vida, e muitas vezes podemos ter aquele sentimento: nossa, eu dediquei tanto tempo, orei tanto por essa pessoa, e ela não foi para frente. Não importa, porque eu faço para Deus, é Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu quero dar um desafio para cada um de nós. Um desafio baseado no pensamento que Jesus queria pessoas completamente entregues à sua causa. Entrega a Deus, com o coração voltado para Deus. O desafio é: lembre agora, amanhã no seu tempo com Deus, das coisas que Deus fez espiritualmente na sua vida. E ande de forma espiritual durante o dia. Lembra das coisas positivas. Se nós temos dificuldade de lembrar das coisas boas e lembramos mais das coisas más, porque tem aquele jargão do mundo, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Se nós pensamos muito nisso, nessas coisas ruins, nós vamos ficar agarrados a coisas do passado, as coisas mundanas. Mas se nós começamos a lembrar de coisas boas, temos mais facilidade de lembrar das grandes coisas que Deus fez em nossa vida. E se nós exercitamos isso, porque a gratidão é um exercício. A gratidão não é simplesmente nós pararmos e pensarmos nas coisas boas de Deus. É exercício, eu preciso lembrar, eu preciso me esforçar, eu preciso orar sobre isso, eu preciso me exercitar na gratidão. E quando eu começo a lembrar das coisas boas, uau, Deus tem me feito na minha vida, como eu era antes, como Deus tem me transformado agora, e à medida que Deus vai me transformando, eu vejo coisas que mais ainda tenho que mudar, mas eu quero me esforçar, porque me parecer com Jesus não é uma tarefa fácil, mas é um esforço. A Bíblia fala que eu preciso me esforçar para passar pela porta estreita. Quando eu começo a pensar nas coisas incríveis que Deus tem me dado, quando eu começo a fazer uma comparação, imagina se minha vida estivesse no mundo agora, como que eu seria? Como que eu estaria? De que forma eu estaria no mundo? E Deus tem me resgatado, tem me puxado, o sangue de Jesus, gratidão por Jesus na cruz. Um homem, Deus, veio ao mundo para me salvar, e começamos a exercitar tudo isso. Nós começamos a preparar nosso coração a odiar as coisas que me puxam para o mundo. Amém? Amém. Então, muitas pessoas pensam que precisam voar, não. Muitas pessoas pensam que primeiro precisam ganhar um coração para ser um discípulo. Eu tenho algumas reservas em relação a algumas questões da minha vida. Enquanto eu não resolver isso, eu não posso ser discípulo. Porque eu tenho que primeiro mudar algumas coisas. Meu amigo, ninguém vai ser igual a Jesus para ser batizado. Você acha? Você acha que a gente vai batizar só pessoas que são iguais a Jesus? Quando a pessoa se tornar um Jesus Cristo, daí nós vamos batizar essa pessoa. Não, todo mundo vai ser batizado com muitos pecados ainda, com muitas imperfeições. O importante é ter o coração disposto a se arrepender. Porque tem pecados. Você acha que quando nós fazemos estudos que falam sobre confissão dos pecados, não? Luz e trevas, vemos o que é o pecado. Você acha que nós, para sermos batizados, nos lembramos de todos os pecados que nós tivemos? Imagina só, você confessa seus pecados, se arrepende, vai atrás, dá todo o coração e é batizado. Um dia depois do batismo, me lembrei de uma coisa. Eu vou precisar ser batizado de novo. Vai ser batizado. Depois de uma semana, uau, me lembrei de outra coisa. Eu vou ser batizado de novo então. Não é isso, não funciona assim. Ninguém vai ser batizado
porque se tornou um Jesus Cristo antes. Nós estamos num caminho de ser igual a Jesus Cristo. No caminho de discipulado para sermos iguais a Jesus Cristo. Não é verdade? Sim. Então o que isso significa? Que Deus é misericordioso. O que Ele quer é coração disposto, amém? Ele não quer um coração que simplesmente quer fazer as coisas do seu jeito. Ele quer um coração disposto, um coração que dá tudo de si para fazer a vontade dele. Tem coisa que nós não vamos mudar, mas eu tenho a disposição, eu me esforço para mudar, porque tem coisas que são coisas de caráter, não são coisas relacionadas simplesmente a uma mudança de atitude, mas o coração não mudou. E não, a mudança de coração vem na batalha. A mudança de coração não vem antes. Se eu me predisponho, se eu entro na batalha, as coisas vão mudar, amém? Amém. E é isso. Então, hoje foi um dia muito especial para mim também, porque eu tive meu primeiro tempo de discipulado com o meu mais novo discípulo, que é o Rafael. Foi muito bom porque eu vejo já no Rafael há algum tempo já, um coração sempre moldável, disposto, e ele tem um coração que eu preciso muito imitar, que é a tranquilidade e a paz. Então, os tempos daqui para frente com o Rafael, eu acho que vão ser assim como o de hoje. Ele fala algumas coisas com tanta naturalidade, com tanta paz, que eu falo assim, uau, é o discípulo que estava precisando para mudar as coisas no meu coração, não? Então, Deus me deu esse privilégio de andar agora do lado do Rafael. Vamos aprender muito juntos, irmão. E se você quiser ter um tempo, se você está muito agitado, tem um tempo com o Rafael. Tem muita coisa, tem um tempo com ele, que ele vai lidar de forma muito espiritual. E só a fala dele, a presença dele, já faz com que nós tenhamos e vejamos Jesus Cristo nesse sentido. Eu sei que tem muitas coisas que o Rafael precisa mudar, não estou aqui idolatrando o Rafael. Tem muita coisa que ele vai mudar ainda, eu sei de tudo isso, mas nós precisamos aprender com as características boas uns com os outros. Por quê? Porque é o coração moldável, disposto a mudar o que for necessário, amém? E número 3, para terminarmos, agora sim, vamos terminar. Ninguém ganha o jogo. Eu bati minha mão no ponto aqui, está sendo sangue. Ninguém ganha o jogo se não fizer gol. Ninguém ganha o jogo se não fizer gol. Imagina só um jogo de futebol onde não tem gol. As pessoas ficam só fazendo embaixadinha, passando a bola. Você se anima em assistir? Não. Precisa de um alvo, não? Imagina jogar basquete sem um aro. Vamos jogar basquete, não vamos ter aro, não? Vai ser terrível isso. Então em Mateus 28, de 18 a 20, fala justamente isso. Qual que é o alvo? Ir a todos os povos do mundo e fazer seguidores, fazer discípulos de Jesus, batizando esses seguidores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que batizar todos. Então, precisamos dar todo o coração. Paulo fala em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não anunciar. Anunciar é atacar. Um bom time é aquele que ataca, amém? E faz gols. Esse é um bom time. E eu tenho que admitir que o Flamengo foi um bom time esse ano. Amém? Porque, irmãos, no começo, quando eu comecei a vir aqui para o Rio de Janeiro, eu falei que aqui no Rio ia ser flamenguista. Eu tentei, mas não consegui. Para deixar isso bem claro para todos vocês. Mas eu tentava torcer para o Flamengo, mas não conseguia torcer para o Flamengo. Então, deixar isso bem claro aqui, tá bom? Ainda o Flamengo sendo campeão da Libertadores. Mas eu admiro, temos que admirar as pessoas e temos que admirar o que é bom, amém? Admirar e imitar o que é bom. Então, precisamos ter alvos. Então, vamos aproveitar hoje que teremos a apresentação dos bate-papos e vão ser anunciadas algumas coisas nessa apresentação, não? O nome do bate-papo, o nome dos componentes do bate-papo, o local onde eles fazem bate-papo e horário. Vamos depois colocar alvos para esse ano. Então eu quero desafiar todos os líderes de bate-papo aqui, colocar um alvo de pessoas que vão ser salvas. Porque se não tivermos um gol, um alvo, como Jesus deu para os seus discípulos, nós não chegaremos lá. Então vamos colocar, cada líder de bate-papo aqui está convocado, amém? A colocar um alvo de batismos. Amém. Isso vai exigir sacrifício, porque o reino de Deus são dos que esforçam, não daqueles que tentam apenas. É necessário chutar a bola para o gol.
O ai de mim de Paulo era para anunciar o evangelho, não era porque ai de mim porque eu bati no púlpito aqui, está sangrando minha mão, ai de mim. Não era isso, não era por causa dos ais da vida, mas o ai de mim era por não anunciar, porque eu preciso ser efetivo. Muitas pessoas desanimam porque elas se sentem ineficazes, não efetivas ao anunciar. E quando nós anunciamos e começamos a colher, vemos as coisas, as pessoas que estão estudando a Bíblia, damos todo o nosso coração, vemos o resultado, ficamos felizes, não? Isso anima bastante. Então, irmãos, para animar cada um de nós, vamos para a última escritura, Atos 18, versículo 9. Diz assim: é bom ser missionário. Não é isso. É bom ser missionário em outro país, amém? Muitas vezes é bom ser missionário na sua cidade, é bom ser missionário onde quer que nós estejamos. Mas em Atos 18, versículo 9, diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Irmãos, ano que vem vamos estar aqui de novo com muitos mais irmãos do nosso lado. Porque Deus tem muitas pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Amém? Muitas pessoas. Se cada um de nós tomar essa decisão de odiar as coisas do mundo, nos focarmos nas coisas de Deus e sermos usados por Deus para o evangelismo, para salvar almas, nós vamos ver muitos milagres acontecendo aqui. Amém? Então é isso, irmãos. Quero animar o coração de cada um de nós, e a Deus sejam dadas as glórias. Amém. Amém.